Salve povo, aqui é o Zelota e hoje de volta com o quarto episódio já, né? Acho que é o quarto capítulo aí dessa mini saga Seleucida. Bom, nesse vídeo nós vamos focar aí na guerra romano-seleucida, que é acho que um momento que muita gente estava aguardando para ver, e também a revolta dos Macabeus. São dois pontos aí, momentos muito importantes nessa reta final do Império Seleucida. E também vamos ver a guerra dinástica, né, que foi aí um fator também fundamental para a desintegração do Império. Mas antes de eu começar a contar a história para vocês, eu peço a todos, apertem o like, compartilhem com quem gosta desse tipo de conteúdo, que ajuda demais aí o canal a crescer e ter mais divulgações aí pelo YouTube. Quem chegou agora aqui, sejam bem-vindos. Eu trago muito conteúdo aí de antiguidade, Idade Média. É só dar uma conferida na minha videoteca com várias playlists, tudo organizado por temas. Também me sigam nas minhas redes sociais, tem aí meu Instagram aqui embaixo e também tem o Facebook, também tem os links que ficam aí na descrição, beleza? Para ficarem sabendo quando os vídeos são postados, já que o YouTube não fica mandando aí as novidades, sempre os vídeos saem, alguns não, nem sempre, né? O pessoal assiste, tem mais pessoas que não são inscritas no canal que estão assistindo os vídeos do que os próprios inscritos do canal. Bom, também tem aqui a área de membros com acampamento Zelota, onde vocês podem ter acesso a vídeos exclusivos, um valor bem simbólico aí de apenas R$7 por mês. E quem quiser também, não quiser fazer parte do acampamento Zelota, mas quer fazer alguma contribuição ao canal, pode mandar aí um Pix, tem embaixo aí da tela, tem um QR Code e também tem a chave Pix, que fica aí na descrição do vídeo, beleza? Vídeos todas as quintas às 20 horas, por enquanto, que acho que venceu na enquete 21, mas estou bem apertado, não sei, vou pensar como é que eu vou fazer. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Bom, então vamos aqui com a Guerra Romana Seleucida. Bom pessoal, vou fazer só uma breve refrescada aí com relação ao vídeo anterior. Que foi o vídeo que eu falo mais do Antíoco e tal, e eu parei do ponto, eu fiz só uma breve explanação aqui sobre essa guerra romana Seleucida. Bom, eu gostaria, antes de começar a falar sobre isso, porque aqui vai ser um ponto importante para as mudanças que vão acontecer no Império Seleucida, mostrar um mapa que eu acabei não mostrando no vídeo anterior, que é do Império Seleucida, no reinado do Antíoco III, antes dessa guerra contra os romanos. Você vê no tamanho da extensão do Império Seleucida. Bom, então voltando aqui para o que interessa. Bom, Filipe V da Macedônia, ele vai começar a pensar em expandir ali o seu reino da Macedônia e resolve invadir a Grécia. Bom, a Grécia, claro, há muito tempo já era um saco de pancadas, né? Desde aquela época ali da guerra contra os persas, depois eles começaram a brigar entre eles e, bom, começou a ter dificuldades. Então eles foram pedir ajuda a quem? Justamente aos romanos, que naquele momento era aquela potência que estava em ascensão no Mediterrâneo ocidental e estava se tornando ali como fosse a polícia do mundo naquele momento, né? Tinha conflito, alguém precisava de ajuda, chamava os romanos. E aí o que acontece é que os romanos vão entrar no embate, né, contra o Filipe Romano da Macedônia em 197 a.C. E aí eles conseguem derrotar o Filipe V da Macedônia, mas ainda não vão conquistar ali a Macedônia, ainda vai ter um último rei, né, que vai ficar ali depois. Inclusive, na verdade, eu tenho já os vídeos aí no canal, né, com essa história da conquista romana da Macedônia. Eu tenho os detalhes lá, então não vou falar alguma coisa aqui e falar coisa errada. Mas o Filipe V não foi o último rei da Macedônia, ainda vai ter mais um que a gente vai ver sendo mencionado aqui ainda nesse vídeo. Então confere lá depois. Eu não posso colocar os cards aqui porque o YouTube não permite que eu pegue vídeos que já são muito mais antigos do canal e coloque cards aqui. Ele acaba sugerindo, enfim, outros vídeos até de outros canais. Então Roma consegue vencer a Macedônia e de quebra acaba ficando com a Grécia de bônus. E aí acaba tendo essa expansão romana, né? Só que, claro, a Grécia ainda não tinha sido anexada ao território romano. Então o Antíoco III, ele pensou o seguinte: eu vou ser o próximo da lista, né? Já que eles atacaram Filipe V, agora vão vir para cima de mim, né? E o que ele fez? Foi se antecipar atacando os romanos.
romanos tinham planos para atacar os Seleucidas ou não? É bem possível que sim algum dia, né? Mas tinha que ter uma provocação, né? Mas talvez ainda não fosse o momento que os romanos fossem para cima dos Seleucidas. Mas aí os Seleucidas vão e, no caso, o Antíoco III, além do mais, ele tinha, como eu mencionei no vídeo anterior, o Aníbal estava como seu conselheiro, depois de ter perdido a Segunda Guerra Púnica e ter sido exilado de Cartago pelos conselheiros lá de Cartago. E aí ele via com aquela vontade, de uma revanche contra os romanos. Ele já tinha, por conta do próprio pai dele, o Hamilcar, que perdeu a Primeira Guerra Púnica. E o Aníbal ali na Segunda Guerra Púnica também acaba sendo derrotado, né, pelo espião africano. E aí ele vai para o Império Seleucida, entra na mente ali do Antíoco III e começa a colocar coisa, olha, os caras vão vir para cima de você, você tem que ir para cima deles logo, antes que eles ataquem e tal. Eu já sei como é, já passei por isso. Enfim, então aí o Antíoco III vai fazer uma invasão na Grécia pelo Helesponto, né, que é uma região ali que é muito próxima da Grécia. Esse local ali era um ponto muito estratégico. E aí o Antíoco III ele vai fazer essa invasão, né? Ele tinha um exército muito grande e ele confiou ali que conseguiria ter uma vitória fácil ali contra os romanos. E o que aconteceu é que o que ele queria era, o seu principal objetivo era expandir os domínios do Império Seleucida. Imagine se os Seleucidas conseguem conquistar a Grécia, ainda mais vencendo ali uma nova potência que era a República Romana, né? Teria sido uma vitória gloriosa, né? Então ele vai fazer esse ataque, né, contra os romanos, e vamos ter duas guerras que vão acontecer, na verdade, duas batalhas, né, que vão ser a Batalha de Termópilas, que foi em 191 a.C., e a Batalha de Magnésia em 190 a.C. Eu vou falar sobre a Batalha de Magnésia, que foi a batalha decisiva, que vai dar um desfecho aí nessa guerra entre os Seleucidas e os romanos. Bom, os romanos eles estavam sendo comandados por Lúcio Cornélio Cipião Asiático. Esse asiático já dá um spoiler aí, né, da história, né? Sempre que o cara, um romano, ganhava uma batalha, né, ele tinha um título ali que era referente ao local onde ele teve essa batalha, essa vitória, adicionada ao seu nome. Então ele tinha como aliado o rei de Pérgamo, né, que foi aquele reino que foi fundado dentro do território do Império Seleucida, né, que era o Eumene II, que vai ser ali um grande bajulador dos romanos. E eles vão se enfrentar ali o Antíoco III o Grande. Então os dois exércitos eles acamparam em Magnésia, que ficava localizada na Ásia Menor, onde hoje é a cidade de Manissa, lá na Turquia. Então sempre que eu falo Ásia Menor ou Anatólia, já imagine na cabeça de vocês, no mapa do nosso mundo atual, que é a Turquia, né? Todo aquele território era do Império Otomano, que tinha pertencido, claro, ao Império Romano e depois, posteriormente, ao Império Bizantino. Então nós tínhamos ali os exércitos já prontos para uma batalha, o terreno era bem favorável. Então vamos ter aqui um período de provocação de um lado para o outro, né? Aquela coisa de eu vou começar a atacar, você vem, eu vou, então, enfim, começam aquelas provocações ali. E vamos ter a batalha com o Eumene II. Ele vai conseguir desorganizar o flanco esquerdo dos Seleucidas, e quanto isso tinha a cavalaria do Antíoco III, que dominava o flanco direito dos adversários. E o centro das tropas do Antíoco III acabou sendo derrotado antes que ele pudesse ajudar ali e reforçar essa parte do centro do exército dele. Então vamos ter uma estimativa de baixas para os Seleucidas de 10 mil homens, enquanto que para os romanos foram 5 mil. Perderam metade. Os romanos eles venceram essa batalha decisiva com seus aliados lá de Pérgamo, e que vai forçar o Antíoco III o Grande a assinar um tratado de paz, uma coisa chamada de Tratado de Apameia,
E essa derrota que vai levar o Império Seleucida a perder a Anatólia. Existiam aqui algumas cláusulas aí nesse tratado. Bom, ele consistia no seguinte, que os Seleucidas tinham que pagar uma grande indenização aos romanos, além deles terem que se retirar da Anatólia, o que seria um território significativo ali para o Império Seleucida. Era muita terra, né? Olha, tanto que hoje, claro, é Turquia, mas existiram muitos reinos antigos ali naquele território. E aí, mais além disso, ele não poderia mais se expandir além das montanhas Taurus, e fazem essa divisória entre a Ásia Central e a Ásia Menor. E essas terras ficaram com os romanos e com os seus aliados ali do reino de Pérgamo. Bom, o Antíoco, ele sai numa campanha para o leste para levantar ali fundos para pagar essa indenização, né, para pagar os romanos essa indenização. Só que ele acabou falecendo em uma dessas campanhas em 187 a.C., pondo fim aí a grande era de ouro dos Seleucidas, né? Já na sua, claro, na própria... Foi essa fase dessa restauração que o Antíoco III fez, mas foi na onda ali do Aníbal, se deu mal, né? Por mais que eu gosto do Aníbal, infelizmente mais uma bola fora dele. E aí prejudicou os outros, né? Mas enfim. Bom, agora com relação a essa parte do declínio e a fragmentação do Império Seleucida, vamos para a parte da revolta dos Macabeus. Bom, eu não vou dar muitos detalhes sobre isso aqui, porque eu já fiz vídeo sobre os Macabeus e pretendo até refazer, porque é um vídeo muito antigo, deve ter sido na época do primeiro ano do canal, não me recordo. E também eu fiz uma parte mais bem resumida, só que bem mais completa no vídeo sobre a revolta judaica, né? Fiz toda uma introdução, até porque uma coisa acaba levando a outra, né? Tanto esse movimento da revolta dos Macabeus com a revolta judaica, que vai ser comandada ali pelos zelotes, né? Ou zelotas, dependendo aí da versão que você tenha da Bíblia. Já foi uma versão atualizada, já tem essa correção aí na tradução da palavra. Bom, enfim, então seguindo aqui, essa revolta que foi liderada pelos Macabeus contra os Seleucidas foi contra essa influência helenística ali na vida judaica. Bom, eu não mencionei nesse vídeo anterior, né? Mas como vocês já viram no mapa, o Antíoco III ele havia conquistado aí a Judéia, né, que fazia parte além de uma boa parte ali da Síria, e foi entre das suas campanhas. Bom, então essa fase principal da revolta durou de 167 a.C. até 160, e nesse período vamos ter algumas situações de confusão lá também dentro do Império Seleucida. E aí terminou com o controle dos Seleucidas sobre a Judéia. A revolta desses judeus, né, que eram helenizados e seleucidas, durou até 134 a.C., quando os macabeus conquistaram a sua independência. Bom, então a briga toda ela começa quando o imperador, que era o Antíoco IV, Epifânio, ele fez uma forte repressão ali ao judaísmo em 168 a.C. Então a motivação dele não era clara, mas pode ser por conta de um conflito que aconteceu entre o sacerdócio judeu e ele confundiu aquilo com uma revolta em grande escala. Então as práticas judaicas acabaram sendo proibidas. Vamos ter ali também Jerusalém, que ficou sob o controle direto dos Seleucidas, e o segundo templo, né, de Salomão se tornou um local onde havia ali um culto pagão judaico, né, chegando até a ter um sincretismo religioso. Claro que vamos ter uma ala dos judeus que vão se rebelar com relação a essa profanação do templo. Vamos ter até imagens de divindades gregas, vamos ter alguns enfeites, algumas coisas ali bem gregas que fugia totalmente, né, do judaísmo. Então essa revolta vai ser desencadeada ali com a liderança do Judas, o Macabeu, né? Judas Macabeu, que seria, se eu não me engano a palavra seria martelo, né? Mão de martelo, uma coisa assim. E da família dele, né? Que vão se rebelar
justamente como já mencionei, em 167 a.C., em busca da independência da Judéia com relação aos Seleucidas. Então esse movimento ele começa com as famosas guerrilhas no interior da Judéia, e eles vão atacar oficiais gregos e formam um exército que já era capaz de enfrentar os Seleucidas em suas fortificações que foram construídas lá na Judéia. E aí no ano de 164 a.C., os macabeus eles vão capturar Jerusalém, que foi uma vitória ali significativa para os judeus, né, no caso nessa ala radical dos macabeus. E os macabeus eles vão fazer a limpeza do templo, né, retirando todas aquelas imagens, aquelas profanações do templo, e vão também reedificar o altar. Isso foi no dia 25 do mês que é chamado de Kislev, que é o terceiro mês civil e o nono mês no calendário religioso judaico. E essa reconquista de Jerusalém, inclusive, vai dar origem a um festival de Chanukah, que é um festival judaico. Bom, os macabeus, que eram mais radicais ainda, eles não estavam satisfeitos apenas em ter conquistado Jerusalém e ter conquistado ali, restabelecido, né, as práticas judaicas. Então eles vão continuar a lutar contra os Seleucidas, que acabaram perdendo o domínio da Judéia. Então assim eles estavam lá, claro, os Seleucidas estavam passando por problemas internos seríssimos, né, que vamos ver aqui, que é a questão da guerra dinástica, né, dos Seleucidas. Então, com isso também vai ser responsável, não esse fato da questão, claro, da perda da Judéia, mas dessas guerras dinásticas, da perda de territórios que os Seleucidas vão sofrer mais adiante aí com os sucessores do Antíoco III. E no caso aqui nós estávamos com Antíoco IV, né, que eu vou voltar a falar sobre ele agora aqui. Bom, então os macabeus eles conseguem essa sua independência, mas teve um custo, né? Por quê? Eles contaram com a ajuda dos romanos, né? Mais uma vez, romanos ali a polícia do mundo. Os romanos tinham aquela prática de eu te ajudo, vou tomar, né? Vou derrotar o seu adversário, vou ficar com os territórios dele, mas também você vai ficar em dívida comigo, né? Ficar em dívida com os romanos é uma coisa complicada. Tanto que a gente vai ver no futuro o ruim que deu lá, né? Vamos ter a disputa dos Asmoneus, né? Que vai ser essa dinastia que vai surgir nessa nova Judéia livre dos Seleucidas, e vão ter também guerras ali entre os irmãos, né? Entre os Asmoneus, e que vai levar justamente ao trono o Antípatro ali, com a interferência do Pompeu Magno, né? Tem um dos vídeos aí do Pompeu Magno, não me lembro mais qual é, porque foi logo no início dessa mini saga dos grandes comandantes da antiguidade. E o Antípatro era justamente o pai do Herodes o Grande, né? O Antípatro, que era um Idumeu. E o Herodes depois entra ali, assume o trono no lugar do pai, depois que o pai dele tinha sido colocado para fora pelos Asmoneus, e depois o Herodes acaba sendo colocado de volta no trono com a ajuda do Marco Antônio. Bom, mas é isso aí, eu conto essa história inclusive no vídeo, né, sobre o Herodes o Grande, que foi um especial de Natal que eu fiz, não do ano passado, mas foi do ano retrasado. Acho que o especial do ano passado eu não fiz especial de Natal, mas enfim. Bom, assim, acho que eu fiz, falei dos Reis Magos, foi isso mesmo. Bom, então é o seguinte, a Guerra Dinásticas Seleucidas. Bom, essa daqui é que vai ser o ponto principal para esse declínio e também o fim do Império Seleucida, né? Claro que a gente não vai ver isso agora. Bom, essas guerras dinásticas vão ser uma série de batalhas de sucessão que vão ser travadas ali entre os ramos da família real Seleucida, e vamos ter essas várias crises, né, durante os reinados do Seleuco IV, Filopatori e o seu irmão Antíoco IV Epifânio. Isso foi nas décadas de 170 e 160 a.C. Muita coisa aconteceu durante essas guerras dinásticas aí. Muita gente conquistou a sua independência, não apenas só aí os macabeus, né? Bom, no caso os judeus, né, liderados ali no movimento dos macabeus.
Bom, então isso vai marcar o declínio, né, do Império Seleucida, vamos ter essa decadência, e nos anos finais foi justamente por conta aí dessas guerras sucessórias que vai levar a esse fim dessa potência Seleucida lá no Oriente Próximo e também ali no mundo helenístico. Bom, o início dessa disputa interna foi justamente por conta da derrota do Antíoco III, né, na Batalha de Magnésia. E aí tinha esses pesados termos, né, como eu já mencionei, que os seleucidas tiveram que aceitar, né, nesse tratado de Apameia. E um desses termos, que eu não mencionei ainda antes, tinha um elemento chave, né, para essa crise dinástica, que foi justamente que um membro da família real seleucida teria que ficar detido em Roma como refém. Então, quem foi escolhido pelo Antíoco III foi justamente o seu filho Antíoco IV, que ficou em Roma. Não era o seu filho mais velho, né? Não era o sucessor direto, seria o segundo ali na linha sucessória. Então o Antíoco III, ele, como mencionei, foi fazer aquelas campanhas lá no Oriente para levantar fundos para pagar a indenização para os romanos, então ele acabou falecendo. Então o sucessor natural assume o trono foi o Seleuco IV Filopator. Então ele acaba herdando ali um império, claro que não tinha mais as mesmas dimensões do império que o Antíoco III teve, né? Até antes da guerra contra os romanos, que fez com que ele perdesse muita coisa, e também depois da revolta dos Macabeus, perdendo a Judéia. Então vamos ter esse reinado do Seleuco IV. Ele vai ter um reinado que vai passar por muitas dificuldades financeiras, justamente ele vai continuar buscando fundos ali para pagar essa indenização aos romanos, e ele vai ter uma ideia de tentar restabelecer territórios ali na Ásia Menor, que vai ser a seguinte estratégia dele, né? Através ali da diplomacia. O Seleuco IV, ele casa a filha dele, a Laódice, com o último rei da Macedônia, que foi o Perseu, que depois da sua queda, Roma acaba conquistando a Macedônia e anexa ali a Macedônia ao seu território. Então ele, inclusive, foi o último rei dessa dinastia Antígona, né, que começou lá atrás com Antígono, como a gente viu aqui no primeiro vídeo da Guerra de Diádocos e tal. Então ele foi visto ali, foi o seguinte, então aquilo foi visto como uma quebra do acordo que foi feito no Tratado de Apameia. E quem foi o delator, né? Que foi Menes II de Pérgamo, né? O rei de Pérgamo, que era um bajulador dos romanos. Então ele alertou ali que a Roma sobre essa jogada do Seleuco IV. Então, para reverter ali essa situação de um ataque romano, o Seleuco IV ele faz uma troca, que era mandar o filho dele, que era o Demétrio I Sóter, que ainda era uma criança, inclusive era seu sucessor direto ao trono, pelo seu irmão que estava lá, né, que era o Antíoco IV, que retorna para a Síria, onde ele vai causar, né, como o pessoal fala. Então o Seleuco IV ele vai ter muitos problemas e ele acaba sendo traído, né, por um dos seus comandantes, que se chamava Heliodoro, possivelmente algum partidário ali do Antíoco IV. Então quando ele é despachado para o mundo além vida, o Antíoco IV acaba assumindo o trono, uma vez que ele não seria o sucessor direto, que é o Demétrio, né, que viria a ser o Demétrio I Sóter, que estava lá no cativeiro romano. Então o que aconteceu foi que o Antíoco IV ele assume o trono, né, depois de ter passado 11 anos em Roma. Inclusive ele se encantou muito ali pela política romana, pela cultura e algumas coisas que ele viveu, né? Foram 11 anos lá em Roma. Então ele vai ter esse contato com os romanos e vai começar a querer implementar algumas coisas que os romanos faziam no Império Seleucida. Então, claro que como já vimos algumas coisas que ele fez, como se precipitar com relação aos judeus, desencadeou ali na revolta dos Macabeus. Então ele assume esse lugar no trono
E o sobrinho dele, no caso, que é o Demétrio, estava em Roma. E vamos ter alguns ali partidários que vão libertar o Demétrio, né? Ele vai conseguir fugir de Roma. E tinha um apoio, no caso, do Pólibo, né? Que vai ser ali que é um historiador e geógrafo grego, que tinha contatos lá em Roma. E alguns senadores que eram próximos do Pólibo vão ajudar nessa fuga do Demétrio. E também vai ter ali um dedo do Ptolomeu VI Filómetor, que era o rei do reino ptolemaico naquele momento. Então vamos ter essa disputa, né, pelo trono entre o Antíoco IV e o Demétrio. Só para resumir a história, para não me alongar muito nesse ponto, o Antíoco IV também acaba sendo despachado para o mundo além-vida e o Demétrio acaba assumindo o trono que era seu por direito e vai se tornar ali o novo imperador em Seleucida, já com um império bastante reduzido do que o próprio Antíoco IV e o seu pai, o Seleuco IV, tinham assumido ali, né, quando eles foram imperadores. Bom, então vamos ter aí essa mudança que vai acabar gerando nesse declínio, vai ser responsável por esse declínio aí do Império Seleucida, que vamos ver no próximo vídeo, e vai ser justamente a parte sobre a independência da Pártia, que vai se tornar o Império, e vamos ter toda essa parte final agora, e no próximo vídeo eu vou encerrar esta mini saga. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Na próxima semana, como eu disse, vou encerrar isso aqui. Vou encerrar o vídeo, eu gostaria de fazer um agradecimento, né, a uma doação que eu recebi do Leandro Santos. Muito obrigado, foi uma doação muito bem-vinda, muito obrigado mesmo. Nem meses consigo juntar isso aqui, esse valor. Então vou ficar por aqui. Galera, um abraço, Zelota. A gente se vê na próxima semana. Falou, pessoal.